Oi, eu sou a professora Maria Carolina, professora de endodontia da Universidade Tuiuti do Paraná. Hoje nós iremos falar sobre a radiologia e endodontia. Diferente das outras disciplinas, a radiologia, para nós, não é apenas um exame complementar. Ela é um exame essencial, que é através da imagem do raio-x que nós nos planejamos para o nosso tratamento. Então, eu tenho o exame clínico, o exame físico, fecho um diagnóstico e através dessa radiografia inicial eu faço todo o planejamento, ok? Então, temos uma radiografia aqui inicial. Através dela, eu tiro algumas informações para o meu tratamento. Então, uma delas é: qual que é a relação desse dente com os dentes do lado? Qual que é a relação desse dente com esse suporte ósseo? Qual que vai ser o espaço desse ligamento periodontal? Qual é a época de formação dessa raiz, né? Com essas informações, eu posso decidir que tipo de tratamento que eu vou fazer, que tipo de medicação intracanal eu posso colocar e o tempo, e qual que é o instrumento que eu vou usar para fazer esse tratamento endodôntico. Então, tendo a radiografia inicial, eu tenho que obter a primeira medida, que é com uma régua de plástico, eu vou ver qual que vai ser o comprimento total desse dente. Tendo o comprimento total desse dente, que nesse caso é de 25 milímetros, eu já tenho como obter o meu comprimento de trabalho, que ele é o quê? 1 milímetro aquém do ápice radiográfico. Nesse caso, meu comprimento de trabalho será de 24 milímetros. E eu também já obtenho aqui o meu comprimento de patência, que será até 1 milímetro além do meu ápice radiográfico. Nesse caso, vai ser de 26 milímetros. Então, para a gente chegar nessa parte de radiografia, vamos relembrar um pouco das aulas de rádio da professora Ana. Então, vamos observar essas radiografias aqui. Ela vai nos dar as informações de qual a relação desse dente com os dentes do lado, qual a relação desse dente com o suporte ósseo, há algum espessamento desse ligamento periodontal, essa raiz é reta, essa raiz aqui é curva, que material eu posso usar? Quanto de desgaste no meu acesso eu vou precisar fazer para poder chegar até esse ápice? Qual que é a relação dessa cárie com a câmara pulpar? Quanto de dentina eu tenho separando a lesão da câmara pulpar? Esses dentes com canal tratado, ele está tratado satisfatoriamente ou está insatisfatório? Posso fazer a indicação de uma reabilitação protética para esse dente? Tenho que fazer uma indicação de extração para esse dente, que não suporta uma reabilitação por causa da cárie, que está muito grande. Num dente com uma cárie grande, quanto ainda eu tenho para desgastar para poder fazer o acesso? Qual que é a relação dessa lesão com a câmara pulpar? O quanto que eu vou precisar desgastar? Não é isso? Diferente dessas radiografias aqui, que a gente pode observar. É uma radiografia que ela está mal processada, que ela está com um problema onde a gente não consegue observar o final da raiz desse dente. Eu não tenho como fazer uma medição, não tenho como tirar uma odontometria com essa radiografia. Essa outra radiografia aqui, também com defeito de processamento, tá? Mancha, onde eu não consigo medir qual que é o tamanho do dente. Outro exemplo de defeito de processamento, falha de processamento, mancha em radiografia, não consegui visualizar bem a parte do ápice, né? Outra radiografia aqui, tirada errado e processada errado. Quando tem essas características de escama de peixe, eu sei que eu tirei a radiografia com filme contrário. Por que a gente precisa ter esses cuidados?
A gente precisa ter esses cuidados pelo simples fato de que, assim, a radiografia leva tempo para ser tirada, porque o paciente se incomoda, o paciente tem ânsia, às vezes é um paciente especial, uma paciente grávida em caso de urgência. Então, assim, eu tenho tempo para poder tirar a radiografia, eu tenho tempo para poder processar. Então, assim, logo após o processamento, eu vi que essa radiografia ficou ruim. Eu vou ter que tirar outra, eu vou ter que levar esse paciente passar pelo estresse de tirar outra radiografia. Eu vou ter que levar uma mulher grávida a mais em contato com a radiação. E sem contar que a radiografia, ela é um documento legal. Então, eu preciso ter uma radiografia na endodontia, uma radiografia inicial, uma radiografia final, bem processada, porque faz parte da documentação odontológica. Okay? E o que precisamos para fazer uma boa radiografia, né? Proteção do paciente, essencial. Armazenamento dos filmes radiográficos e líquidos processadores. Eles têm que ser armazenados conforme o fabricante, para quando a gente vá utilizar, não esteja já vencido ou com problema, ou que os líquidos não estejam fazendo uma boa revelação, uma boa fixação. Utilizar filmes radiográficos de maior sensibilidade, de preferência aos grupos E e F. São filmes de melhor qualidade que captam melhor a imagem. Processamento químico adequado dos filmes radiográficos. Coloquei em outra cor para poder frisar onde está locado os maiores erros. Né? Então, assim, o processamento químico ele tem que ser feito de acordo com o que o fabricante fala. Qual foi o tempo de exposição? Qual é o tempo que eu tenho que deixar no líquido de revelação? Quanto tempo eu tenho que fazer a primeira lavagem? Quanto tempo tem que ficar no fixador? Fazer a lavagem em água corrente pós-fixação, deixar secar adequadamente para aí sim a gente fazer o próximo passo, que é o arquivamento dos exames radiográficos. Esses têm que ser arquivados na sequência, porque, como eu falei anteriormente, é uma documentação legal da odontologia. O aparelho radiográfico ele tem que estar de acordo com as normas. Ele tem que estar trabalhando em 70 kW, ele tem que ter um filtro, um colimador e um cilindro em boas condições, para que não dê aqueles problemas de radiação secundária e todas as outras que já vimos nas aulas de rádio. As técnicas radiográficas, para cada caso tem um tipo de técnica. A gente tem que fazer aquela que melhor se adequa ao nosso caso e naquele momento. Usar o avental e o colar plumífero. Esclarecer o paciente a necessidade da radiografia, como que ela tem que ser feita, como que ela pode incomodar, como que a gente precisa fazer para que seja o mais rápido possível. E hoje em dia nós temos as radiografias digitais que nos ajudam muito para poder fazer uma radiografia mais rápida. Ainda falando de proteção, proteção do operador. O profissional deve posicionar-se ao lado ou atrás do paciente em um ângulo de 90 a 135 graus referente ao fecho primário a 2 metros da cabeça do paciente. Então, se eu tenho uma radiação nessa direção, eu tenho que estar no ângulo de 90 graus a 135 graus. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma radiação vindo da lateral. Eu tenho que estar a 90 graus a 135 graus do feixe de raio-x. Os biombos de chumbo com espessura de 2 milímetros e visor de vidro. E os dosímetros. Né? O profissional que trabalha com a radiação, ele tem uma empresa que ele dá um crachá com esse dosímetro. Todo mês a empresa traz um novo crachá limpo e leva esse daqui para fazer a leitura do código de barra e ver se a radiação que o profissional está recebendo está adequada com as normas da vigilância. O que vamos utilizar? Os filmes e o processamento radiográfico. O filme intrabucal
né, que tem a parte do filme em si, que ele é envolto com uma emulsão de gel com cristais de prata. Depois tem a lâmina de chumbo que fica por trás. Essa parte da lâmina de chumbo ela não fica em contato com o dente no momento da captação de imagem. Esses dois são encobertos pelo papel opaco que ficam dentro desse invólucro plástico. Os filmes e o processamento, temos as soluções processadoras, onde está a maior concentração de erro. A gente deve sempre seguir as recomendações do fabricante. Dentro de uma câmara escura, ter os líquidos de revelador, água e fixador, dentro da concentração adequada. Quanto mais escuro esses líquidos estiverem, pior será o processo da revelação, do processamento radiográfico. Eles têm que ser trocados e eles têm que estar de maneira límpida. Eles devem estar numa temperatura adequada, sem contar que a temperatura ela vai influenciar nesse tempo de revelação, como a gente pode observar nesse quadro aqui, ó. Então, aqui mostra uma tabela de tempos de processamento. As recomendações abaixo são para os processamentos manual dos filmes radiográficos intrabucais em câmaras escuras convencional ou portátil. Tempos válidos para soluções novas trocadas na frequência determinada anteriormente. Então, são diferentes marcas que ele mostra e as diferentes temperaturas, né? Curitiba, que geralmente está entre 16 e 20 graus, vai ter uma diferença no tempo, sim, de revelação. E a mesma coisa ocorre para a parte de fixar e o banho final dessa película. Quais são as técnicas intrabucais relevantes para a endodontia? Na técnica radiográfica intrabucal periapical, nós temos a técnica da bissetriz e a técnica do paralelismo. E ainda temos a técnica radiográfica intrabucal interproximal. Vamos ver cada uma delas dentro daí. A técnica da bissetriz, ela foi colocada para a gente por Siesinski em 1907. Consiste em direcionar o feixe de raio-x perpendicularmente ao plano bissetor, formado pelo plano do dente e plano do filme. Ou seja, esse feixe de raio-x ele não pode estar perpendicular nem ao dente e nem perpendicular ao filme. Esses ângulos verticais, eles vão influenciar num defeito, que a gente vai ver assim. Então, se eu faço um ângulo do feixe na técnica da bissetriz mais perpendicular ao dente, eu provavelmente vou ter um alongamento dessa imagem, ou seja, vai fugir do comprimento real desse dente. E se eu tenho um feixe de raio-x mais perpendicular ao filme, eu vou ter provavelmente um encurtamento desse raio-x, que também vai influenciar na minha odontometria. A técnica da bissetriz, nós podemos utilizar esse quadro, onde mostra o ângulo vertical e o ângulo horizontal. A gente está falando aqui da parte de maxila, qual que é a posição que o paciente tem que estar e quais são os ângulos que nós utilizaremos, tá? Então, assim, pontos importantes. O ápice do nariz, asa do nariz, o encontro que tem entre a pupila e a linha que traz da asa do nariz até o trago, aquele pontinho lá na orelha. Então, esses pontos são importantes para que a gente possa fazer. Esse ângulo vertical que a gente observa aqui, ó, o próprio aparelho de raio-x nos dá esse ângulo, tá? Mandíbula, a mesma coisa. Eu tenho a diferença do ângulo vertical e do ângulo horizontal para as diferentes classes dos dentes. E temos as partes anatômicas importantes para a gente seguir.
Então, eu tenho o sulco mentolabial, o encontro da asa do nariz com a linha acima da borda da mandíbula. Eu tenho a pupila com a base da mandíbula. E eu tenho ainda a linha atrás da comissura palpebral até a base da mandíbula, né? Poxa, mas eu tenho que saber todos esses graus? O que eles fizeram pra gente? Eles facilitaram a nossa vida, colocando aquela técnica do Z, né? Onde eles diferenciam só o ângulo vertical da arcada superior e da arcada inferior. A técnica de obstetriz da endodontia, ela segue esse padrão. A gente tem que colocar o filme e colocar o feixe na obstetriz entre o dente e a película. E ela tem que ser tirada com o paciente com isolamento absoluto. Eu não posso tirar o arco, tirar o grampo, tirar o lençol para aí sim poder fazer essa radiografia. Afinal de contas, esse dente já foi acessado, já está aberto, e sem tudo isso daqui, eu vou deixar ele em comunicação com o meio bucal. Né? Então, essa técnica é um pouco incômoda para o paciente? É, mas feita desse jeito, a gente vai estar evitando problemas maiores. Então, técnica da obstetriz, não tirar o isolamento absoluto para poder tirar essa radiografia, ok? A técnica do paralelismo, ela foi idealizada em 1904, foi estudada e divulgada por esses estudiosos e ainda foi aprimorada. Ela foi denominada antigamente técnica do cone longo. Os cones foram substituídos por cilindros abertos, baseia-se no princípio do paralelismo entre longo eixo de implantação do dente e o filme. Nessa técnica, o filme é sustentado por um suporte porta-filme, conhecido como posicionador, facilitando o paralelismo entre o filme e o dente. Muitas vezes, quando a gente tem a dificuldade com a técnica da bissetriz, é a técnica do paralelismo que vai nos auxiliar. Então, eu posso estar usando os posicionadores para a radiografia inicial e final. Para as radiografias intermediárias, esses posicionadores eles já não são adequados, porque nessa região aqui é onde o paciente morde com o dente nosso dente alvo. Então, como nas radiografias intermediárias, ou eu estarei com lima ou vou estar com cone, eu não tenho como morder aqui em cima. Mas no mercado é possível a gente encontrar os cones especiais. Os posicionadores especiais para endodontia. Com isolamento, o dente com uma lima ou com um cone, eu consigo colocar esse posicionador de uma maneira que o dente alvo não fique em cima dessa borrachinha e fique bem posicionado para a gente conseguir tirar a radiografia, né? E no mercado também encontramos hoje uns posicionadores especiais para os sensores de raio-x, que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Então, aqui, ó, mesma coisa da técnica da obstetriz. Com o posicionador, com isolamento, eu adapto esse posicionador ali, faço o paciente morder com o isolamento e aí sim eu faço a captação da imagem. A técnica interproximal, ela não é muito usual na endodontia, mas a gente utiliza ela para alguns casos específicos. Então, a técnica interproximal, ou a bite wing, ela, de uma maneira geral, ela foi idealizada por Howard Harper, em 1925, também conhecida como técnica bite wing. É um exame radiográfico das faces proximais de dentes posteriores,
para pesquisa de cáries proximais e incipientes e excesso ou falta de material restaurador. O exame radiográfico da crista óssea alveolar para pesquisa de reabsorção indicativa de doença periodontal. Também tenho um posicionador específico para ela, tá? Ou não tenho. A gente pode usar dessa maneira aqui, ó. Com uma fita crepe, a gente coloca, deixando uma aleta bem na região central do filme, a parte que vai ficar em contato com o dente, adapta no paciente, pede para ele morder essa aleta e miramos o feixe do raio-x bem no centro dessa aleta. Igual tá nessa imagem aqui, ó, tá? Então, o filme, a parte branca do raio-x fica voltado para o dente e a parte que fecha o envelope fica voltado para trás. Então, o paciente morde e o feixe de raio-x vem nessa direção. Quando que ela é útil para a gente na endodontia? Ela vai ser útil quando a gente quer saber o quanto de espaço ainda tem de uma cavidade ou cárie para a região da câmara pulpar. Tá? O quão próximo ou quão longe está essa cavidade? Porque dependendo da idade desse paciente, eu posso sim indicar fazer um capeamento indireto, fazer um tratamento expectante, esperar uma resposta positiva para aí sim poder fazer uma restauração mais definitiva, tá? Ou então, é um paciente mais idoso e essa camada está bem fina, eu tenho uma cavidade, eu estou em contato com o meio bucal, eu não tenho condição de fazer um expectante nesse caso. Então, observando essa radiografia, eu posso aí sim indicar já um tratamento endodôntico mais efetivo. A técnica extraoral mais conhecida, a panorâmica, em 49 foi colocada por Pateiro. As indicações são em pacientes jovens para estudarmos os padrões de erupção dentária, formação e desenvolvimento das raízes, visualização dos seios maxilares e suas relações com os grupos de dentes, exames da ATM, estudos de grandes áreas patológicas e sua relação com estruturas adjacentes, verificação das fraturas em pacientes politraumatizados. Para a endodontia, a radiografia panorâmica só vai ser útil quando num exame de rotina for observado algum tipo de lesão em região periapical. Tá? Eu tenho algumas alterações crônicas de periápice que o paciente não vai me dar sinal nenhum. Ele está com aquele problema crônico há algum tempo, não sente dor, congelado, quente, doce, não tem nenhuma tumefação, edema ou inchaço, não se incomoda se tiver alguma fístula, nem sabe que tem, mas na radiografia panorâmica mostra uma imagem sugestiva de lesão periapical. O raio-x panorâmico ele vai servir só como pontapé inicial. Observei, vi que tem uma lesão periapical, o que eu faço? Vou direto para uma radiografia periapical. Porque só a radiografia periapical que é onde eu consigo avaliar. Não adianta querer avaliar um problema endodôntico com uma panorâmica, a gente não vai conseguir observar. Até mesmo porque a gente tem umas estruturas anatômicas que podem ser confundidas, né? Onde que fica localizado a saída do canal mentoniano? Em radiografia, ela pode estar bem na região de ápice dos pré-molares, sugerindo uma lesão. Mesma coisa nos anteriores. Eu tenho aqui, ó, o canal naso anterior, que também pode ser sugestivo de uma lesão periapical. Então, a radiografia panorâmica, ela é só a imagem inicial. Eu preciso ter uma radiografia periapical para tirar uma contraprova daquela imagem. Quais são os métodos radiográficos de localização dentro da técnica da bissetriz?
Quais são os métodos que podem nos auxiliar a melhorar a nossa imagem radiográfica? Que eles vão nos auxiliar qual que é o melhor jeito de observar aquele dente. Então, a gente tem uns métodos conhecidos. Tem esse método de Milling-Winter, que ele está com uma localização radiográfica de dentes não irrompidos, em geral o terceiro molar inferior, corpos estranhos e processos patológicos da mandíbula. A técnica consiste no princípio da dupla incidência, uma radiografia periapical e outra oclusal, cujas incidências são perpendiculares entre si. Tá? Isso daí é importante na endodontia quando, por exemplo, eu tenho que fazer a endo de um terceiro molar. Eu não tenho o primeiro, não tenho o segundo e esse dente está um pouco inclinado para mesial. É uma possível técnica de ser utilizada assim. Ou quando eu tenho um instrumento fraturado, quando eu tenho um material extravasado fora do conduto, para saber se esse material está por vestibular, se esse material está por lingual. É uma técnica que a gente pode lançar a mão. Não é muito utilizado, mas temos que saber que podemos usar dessa técnica para nos auxiliar. O método de Parma. Método de Parma, que consiste em quê? Uma radiografia periapical, nós colocamos ela inclinada na região de segundo e terceiro molar inferior, para que a gente possa ver completamente essa raiz. Né? Às vezes o dente está mesializado, eu não tenho o primeiro e o segundo e preciso fazer esse tratamento de canal. E a radiografia periapical colocada convencional, ela não vai chegar até essa região aqui apical. Então, é um método que a gente pode lançar a mão também. O método de Lemaster, para que serve a técnica de Lemaster? É quando tem uma sobreposição no arco do zigomático sobre a raiz dos molares superiores. Né? Então, eu me utilizo de um rolete de algodão, prendo no meu filme radiográfico com uma fita crepe e coloco entre o dente e esse filme. E assim eu consigo mudar esse ângulo da bissetriz. Então, esse feixe de raio-x, ele vai conseguir se distanciar daquela linha do zigomático, facilitando a nossa vida para conseguir observar essa região apical dos molares superiores. E agora vem o método radiográfico de localização da técnica bissetriz, que eu posso usar também na técnica do paralelismo, que é o método de Clark. O método do princípio da paralaxe, técnica do deslizamento, técnica do deslocamento horizontal do tubo. Quando que ela está indicada? Localização radiográfica de dentes não irrompidos, corpos estranhos, processos patológicos da maxila. Localização radiográfica de pontos de reparo anatômico, como os forames incisivo e mentual, distinguindo-os de alterações periapicais. E na dissociação de raízes e condutos radiculares. Então, o método de Clark é o queridinho da endodontia. Vocês vão lembrar agora dos exercícios que nós fizemos lá no quarto período. Então, assim, a teoria de Clark, ela consiste na variação da angulação horizontal de incidência do feixe de raio-x. Por essa razão, o método de Clark também é conhecido como técnica do deslocamento horizontal do tubo. Então, se observamos dois objetos semelhantes em linha reta, o objeto mais próximo encobrirá o mais distante. Podem fazer esse exercício vocês aí. Lembra que a gente fez em sala de aula. Coloco a mão, os dois dedos abertos e olho de frente. Então, o objeto mais próximo, ele está encobrindo o que está mais distante. Se nos deslocarmos para a direita,
ou para a esquerda, dissociaremos os objetos. Em um dos objetos acompanhará o nosso deslocamento, enquanto o outro irá se movimentar no sentido contrário ao nosso deslocamento. Podemos concluir que o objeto mais próximo sempre se desloca em sentido contrário ao do observador. Então, vamos fazer juntos. Eu estou olhando os dois dedos bem de frente. Quando eu me desloco para a direita, eu vejo que o mais próximo foi para a esquerda. E o objeto mais distante sempre acompanha o deslocamento do observador. Vamos voltar a olhar lá no centro. E vamos observar agora, virando o nosso tronco para a esquerda. Virei para a esquerda. O objeto mais próximo se deslocou para a direita. E o objeto mais distante acompanhou o observador que veio para a esquerda. Tá? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter como padrão a minha linha média. Essa linha média que vai me dizer o quão para distal está o meu feixe de raio-x em relação à minha linha média. O que é mesializar uma imagem e o que é distalizar a imagem. Então, nessa radiografia, eu olhando aqui, parece que tem uma raiz só. Coloquei dois instrumentos e, ao dissociar as imagens, o que eu observei? Que são duas raízes bem distintas uma da outra. Então, para que a gente vai usar o método de Clark? Para diferenciar as raízes do premolar superior. Olhando inicialmente, parece uma raiz. Olhando obturado, parece uma falha, uma obturação. E dissociando, eu vejo que são duas raízes bem separadas. Molares superiores. Olhando numa visão de frente, ortorradial, eu conseguirei ver só 3 canais, um palatino, um distal e um mesial. Eu não conseguirei dissociar essas raízes. Eu só vou conseguir dissociar essas raízes fazendo a técnica da dissociação, o método de Clark. Molar inferior. Raiz mesial de molar inferior, a mesma coisa, o mesmo propósito do molar superior. Então, se eu mesializei o canal mais pralingual, é o que seguiu a minha mesialização. E o canal para vestibular, que está mais próximo do observador, foi para sentido contrário. Tá? Um princípio que a gente viu no slide anterior. Então, se eu distalizei, o canal lingual acompanhou essa imagem distal. E o canal vestibular mais próximo foi para sentido contrário. Então, ó, aquelas imagens que vocês já viram, vamos relembrar. Não é só na radiologia que a gente pode ter essa observação, não. Então, aqui eu tenho um rapaz cabeludo. Numa imagem diferente, o que eu tenho? Eu tenho uma moça atrás desse rapaz que estava fazendo com que ele parecesse que ele fosse cabeludo. Então, mudança de imagem, mudança da posição que a gente está, mudança da posição do observador. Outra imagem. Os jogadores estão separados
Numa outra posição do observador, parece que é um outro jogador cabeludo. Mas, pra gente aqui, ó. Príncipe de Gales, né? Príncipe Williams. Aparentemente fazendo um gesto feio aqui pra gente. Mudou a posição do observador. Olha o que realmente ele estava fazendo. Né? Então, essa técnica de Clarke, ela nos auxilia muito nesses casos que a gente conversou. Dentes com birradiculares, dentes que tem uma raiz e 2 ou 3 canais, para a gente saber onde que a gente precisa ir, onde que eu preciso desgastar, eu desgasto mais para mesial, mais para distal. É essa técnica que vai nos auxiliar. Né? Na clínica, não trabalhamos com molares, mas tenho premolar superiores com 2 condutos, sim. Pode ser uma raiz, mas são 2 condutos. Incisivos inferiores, muitas vezes, têm 2 condutos. Então, vamos utilizar a técnica de Clarke para fazer essa dissociação e conseguir fazer a melhor instrumentação e limpeza para um futuro obturação. Então, nós estávamos falando até agora dessas técnicas, falando para tirar as radiografias com o filme convencional. Mas tanto a técnica da bissetriz como essa técnica do paralelismo e essas variações das técnicas a gente pode usar também dentro da radiologia digital. Então, assim, a radiologia digital ela pode ser dividida em radiografia digitalizada, que é obtida pela captura da imagem do filme radiográfico efetuada por scanner, máquina fotográfica digital ou câmera de vídeo. Eu tenho uma radiografia física, então eu quero passar ela para o meio digital. Então eu posso escanear essa radiografia e colocar num prontuário online que eu tenho desse meu paciente. Ou uma radiografia digital, que ela pode ser direta, com o uso do chamado sistema CCD, ou a indireta, que é o sistema de armazenamento de fósforo. Então aqui nessa radiografia, nessa imagem, nós temos aqui o técnica direta, onde a gente tem os sensores, capta a imagem e vai direto para o computador. E tem essas películas de fósforo que capta a imagem. Essa película de fósforo é colocada nesse aparelho que é um scanner. Esse scanner, ele lê a imagem e joga a imagem para o computador. Tá? São essas técnicas que nós temos agora. Na faculdade, a gente tem o sensor radiográfico. O que a gente vai precisar? A gente precisa do aparelho odontológico normal. O sensor vai ser usado no lugar do filme radiográfico. Eu não vou precisar do fixador ou do revelador. E vou precisar de um computador, tá? Para manter essa imagem. Como que vai ser a utilização? Vocês que estão no quinto e vão precisar usar esse raio-x na clínica, nós utilizaremos o aparelho. Tem um computador lá que já está com o software instalado nele. O sensor, toda vez que ele for usado na boca do paciente, a gente envolve ele com esse saco plástico, utilizou, remove e joga fora. E faz a mesma coisa para o seguinte paciente. Tem lá a tela do computador. Vocês vão entrar no software, chama Sopro. Logo após, para registrar o paciente de vocês, se o paciente de vocês nunca foi atendido na clínica, não tem ficha aberta, vocês vão criar uma pasta para esse paciente, clicando em Novo e preenchendo os dados de nome e apelido. Apelido, nesse caso, é o sobrenome do seu paciente, tá? Porque ele está aqui em espanhol, não conseguiram colocar em português, então apelido é sobrenome. Preencher o sexo, feminino ou masculino, e colocar a data de nascimento. Os demais itens não precisam ser preenchidos. E apertar OK. Observando no canto superior da tela o nome do seu paciente e estando essa barra em verde, é o sinal que depois que você colocar o sensor, posicionar na técnica que você quer,
você pode disparar o feixe de raio-x. Caso o seu paciente já tenha uma ficha na clínica, vocês vão apertar aqui, ó, essa parte que diz paciente procurar. Enter. Vai aparecer essa tela. Nessa barra em branco, você vai escrever o nome do seu paciente e vai apertar OK. Vai aparecer o nome do seu paciente, as radiografias que já foram tiradas, e estando esse sinal aqui em verde, está pronto para você disparar e captar a próxima imagem. Tá? E ele vai aparecer assim na tela. Você não precisa apertar nada para salvar. E toda vez que você precisar, é só buscar pelo nome do seu paciente, que as radiografias estarão armazenadas aqui. E ainda falando de radiologia digital, nós temos ainda para endodontia, não são em todos os casos, tá? São em casos específicos que tem a indicação para o uso da tomografia. Então, assim, a tomografia computadorizada Cone-Beam, de feixe cônico, ela foi uma modificação dos conceitos do diagnóstico. Ela tem uma baixa dosagem de radiação, uma excelente qualidade diagnóstica. Podemos fazer uma manipulação da imagem em 3D com melhor visualização das estruturas anatômicas. Então, alguns casos específicos, né? Dentes onde o diagnóstico e a radiografia nos deixa com dúvida, nós solicitamos. Pode ser uma trinca, uma fratura, tanto horizontal como vertical. A tomografia nos dá essa imagem. Alguns dentes assim que estão sobrepostos, geminados, estão um sobre o outro. Qual a estrutura anatômica que tem aqui? Onde mais ele pode estar encostando? Eu estou causando uma reabsorção. Então, essa imagem em 3D, nos cortes transversais, ele vai me dar muitas informações, o que vai me facilitar no meu planejamento do tratamento. Tá? Que eu falei para vocês, ó, incisivo inferior, uniradicular. Nos cortes transversais eu consigo ver o tamanho desse conduto. Um dente birradicular, incisivo inferior, olha aqui, ó, como que ele é na parte cervical, aonde que é a bifurcação dele na parte média. E olha lá na região apical, volta a ser um conduto, né? Dentes onde na radiografia a gente ficou em dúvida. Será que tem alguma imagem nesse dente que pode dificultar o meu tratamento endodôntico? Foi o caso dessa paciente. Tirou uma panorâmica. Nessa panorâmica foi observada a lesão no dente 37. Porém, na panorâmica, tinha uma imagem diferente em câmara pulpar. Pedimos o raio-x periapical. Em periapical, a gente não consegue observar nenhuma linha de câmara pulpar, nenhuma linha de canal radicular. Nesse caso, a paciente não tem sintomatologia, mas tem a lesão periapical. Então, solicitamos uma panorâmica para realmente comprovar que não tinha canal, não havia conduto nenhum para a gente poder fazer esse tratamento e aí sim sanar esse problema. Esse daqui é um caso que a gente vai ter que levar para uma cirurgia parendodôntica, que só o tratamento de canal não tem condição de ser feito. E além do mais, essa imagem tomográfica aqui ela é muito importante para a gente ver isso daqui, ó. Aqui está passando o canal mandibular. O quão próximo essa lesão está desse canal mandibular? Dependendo da cirurgia, ao remover essa lesão, eu tenho que ter cuidado para não tocar aqui, porque eu posso causar ainda uma parestesia nessa paciente. Então, concluindo a nossa aula de radiologia e endodontia, né, alguns pontos importantes. A boa radiografia periapical, ela que vai nos direcionar, né? Então, ter o cuidado com o feixe, evitar os erros assim, de alongamento, de encurtamento,
Não esquecer que ela é um documento, eu preciso ter uma radiografia inicial ideal. Ela que vai direcionar o tipo de tratamento que vamos fazer. A radiografia digital ela ainda não tem uma validade legal. Então, pelo menos uma radiografia inicial e final ela tem que ser feita com método convencional. Então, por isso, precisamos sim saber mexer com o revelador, com o fixador, precisamos saber esse tempo de fixação, precisamos saber arquivar corretamente essa documentação. E as radiografias digital e tomografia, elas ainda apresentam um alto custo, né? Pode ser que mais para frente desonere o paciente quanto a isso, mas hoje ainda tem um alto custo. Então, por isso que as solicitações das tomografias elas têm que ser muito bem pensadas e em casos bem específicos. Ok? Então, eu gravei esse vídeo para relembrar, vocês já tiveram essa aula no quarto período. É uma aula para vocês lembrarem das técnicas, que é o que a gente vai fazer na clínica, tá? É o que vai facilitar o nosso dia a dia, para ter uma boa odontologia, para não ter erro de instrumentação, erro de obturação. Então, fica uma lembrança em vocês, tá? Nesse momento, eu deixei essa frase aqui pra gente, né? Onde o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa treinar, precisa trabalhar muito para a gente ter o sucesso que a gente quer, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aí com essa referência bibliográfica. Tem um livro muito bom ali na minha biblioteca da UTP. A gente vai estar tirando dúvidas na aula de segunda-feira, a partir de tarde. Na terça-feira eu vou estar com a turma B também. E aí tragam essas dúvidas para a gente estar conversando mais. Logo após a aula, eu vou fazer um forms com umas 10 perguntinhas sobre esse assunto, só para a gente treinar e fazer com que esse assunto fique mais na nossa mente, ok? Uma boa aula para vocês!